O filme se inicia com os pensamentos assombrosos de um jovem inglês que diz que nunca estamos muito longe daqueles que odiamos. Por esse motivo, nunca estamos realmente próximos daqueles. Eles continuam enquanto navega para o sul remoto em uma ilha atlântica para trabalhar como meteorologista enquanto seus pensamentos o afogam. O capitão Axel se aproxima dele e acende um cigarro dizendo que eles estão quase lá. Em setembro de 1914 eles finalmente chegam à ilha onde ninguém os cumprimenta. O homem foi enviado para substituir outro meteorologista estacionado na ilha, mas parece não haver sinal de ninguém. O capitão Axel acompanha o jovem para procurar o meteorologista anterior para garantir que ele está seguro. Eles se deparam com um farol e batem nele, mas ninguém atende. O jovem força a porta e após abrir encontra outra pessoa na ilha. Gruner, o técnico de sinalização, cumprimenta os dois friamente. Quando o capitão Axel pergunta sobre o ex-funcionário do tempo, ele responde que o homem faleceu de tifo. Gruner parece não se incomodar com a presença deles e anda no irritado. O capitão Axel e o jovem saem do farol. Quando o capitão Axel se despede dele, o homem vagueia pela ilha enquanto considera a vida pela frente como um novo meteorologista. Ele deve revelar a intensidade e direção dos ventos por 12 meses antes que alguém o substitua. Quando ele retorna à cabana para consertar suas coisas, ele encontra o diário do meteorologista anterior revelando seu nome como autor. Dentro ele vê esboços de uma fotografia da esposa dele e até desenho de um farol com estranhas criaturas ao lado. Na manhã seguinte, ele encontra estranhos círculos de rocha na areia. Ele então se aproxima da costa com o telescópio para começar a trabalhar. Enquanto espreita pelo binóculo, ele vê o homem no fazendo um alongamento como preparação para um longo dia sem fazer nada. Naquela noite, enquanto ele está lendo, ele ouve um barulho do lado de fora de sua porta, ao qual ele pensa ser mais um grunhido. No entanto, os ruídos ficam cada vez mais altos com silêncios de arranhões e rosnados e, de repente, uma mão reptiliana aparece na parte inferior da porta que ele imediatamente pisa causando a criatura desconhecida fique agitada. Ao ouvir mais deles, ele se esconde embaixo do assoalho enquanto eles tentam entrar em sua cabine. Eles atacam sua cabana, mas percebem que não há ninguém lá dentro. Quando os passos pararam, ele olha por um pequeno buraco na porta da tábua do chão. A criatura também espia, fazendo ele furar seu olho com uma faca. Sentindo medo, ele se tranca no subsolo a noite toda. Ele vai até Gruner no dia seguinte implorando para ser levado ao farol, mas Gruner se recusa. Determinado a lutar, ele volta para casa e passa o dia inteiro reforçando tudo e com um novo rifle encontrado entre a bolsa na cabine o homem se sente pronto para lutar contra os monstros desconhecidos. A noite chega e um enxame de feras começa a aparecer da escuridão se aproximando lentamente à sua casa. Ele se prepara enquanto atira neles um por um. Ele eventualmente não tem escolha a não ser iniciar um incêndio, pois são muitos para lidar. O fogo os faz fugir, mas também queima a cabana. Ele foge de sua casa em chamas. Felizmente começa a chover antes que a cabana fique completamente queimada. No dia seguinte, ele vê Gruner sair do farol e discretamente segue-o até as rochas. Quando ele está prestes a emboscar Gruner, uma criatura marinha azul feminina o ataca e ele aponta sua arma. Gruner o impede de atirar nela, mostrando que ela é vulnerável. O jovem leva vantagem de oferecer a Gruner alguns de seus suprimentos em troca do abrigo. Gruner então chama o homem de amigo para que a criatura do mar o reconheça como um. Pouco depois eles vão para a casa de um amigo para recolher seus suprimentos. Ele percebe que o meteorologista anterior não morreu de tifo, mas sim por causa das criaturas do mar. Gruner diz a ele que eles precisam voltar para o farol, já que está se aproximando do pôr do sol e as criaturas podem atacar. Eles levam os suprimentos para o farol e depois de uma longa caminhada, uma manhã, ele é acordado pela criatura marinha lambendo a sua mão tentando curar suas queimaduras. Ele descobre que está dormindo há 2 dias. Ele então encontra Gruner e faz um inventário de sua munição. Ele explica que a criatura que ele chama de sapo é como um cachorro que não abandona seu dono, por mais cruel que seja. Ele olha para ela fascinado por sua existência dando a impressão de que ela é diferente dos outros, porém Gruner o avisa para não confiar nela inteiramente, acreditando que sua personalidade silenciosa e calma esconde más intenções. Gruner então mostra ao homem mais do farol e o leva até o topo. O homem se pergunta por que Gruner escolheu ficar na ilha quando teve a oportunidade de sair quando ele chegou. Gruner diz a ele que nunca mais voltará para o mundo civilizado, pois agora ele é dono de seu próprio destino. O homem diz a Gruner que ele subirá a bordo quando o próximo navio passar, ao qual Gruner lhe deseja boa sorte. Mais tarde naquele dia, o homem contempla com alguns dias de isolamento. Isso recentemente mudou enquanto ele arruma suas coisas. Ele se surpreende com a presença da criatura mas ainda observa. Enquanto ela come uma vela, ele tenta explicar a ela o uso dela. Gruner o chama ordenando que ele traga seu rifle naquela noite. O homem assiste Gruner enquanto ele se prepara para o ataque. O homem mais velho instrui sobre o que fazer e dispara um sinalizador que sinaliza o início de uma longa noite. Por outro lado, enquanto a criatura feminina lamenta para o céu, uma multidão de criaturas do mar avançam em direção a eles. Gruner começa a atirar, mas o amigo se sente oprimido enquanto permanece em sua posição e caminha lentamente para trás até desmaiar. Gruner é deixado sozinho lutando o terrível enxame de monstros marinhos. No dia seguinte Gruner fica furioso com a ineficácia do homem dizendo a ele para buscar água em vez disso. Ele então pega a água e quando volta ele ouve uma batida e gemidos no quarto de Gruner. Para sua surpresa ele vê Gruner se empurrando para dentro da criatura do mar. Ele sai imediatamente
lentamente. Mais tarde naquele dia, eles almoçam em um silêncio constrangedor. O homem não pode confrontar porque ele se sente culpado e desconfortável ao mesmo tempo. Ele quebra a tensão ao bater na mesa dizendo ao homem que só lhe resta uma última chance. Gruner chama a atenção das criaturas ao pegar o sinalizador. Quando os monstros aparecem, o homem fica assustado novamente, fazendo com que Gruner tranque ele do lado de fora na varanda, deixando ele sozinho contra os monstros. Apesar de ouvir tiros e o homem implorando para ele, Gruner adormece. Quando o sol nasce, ele fica surpreso ao ver o homem vivo coberto de sangue olhando fixamente para ele. Meses se passam e os dois homens entram em uma rotina enquanto as criaturas atacam várias noites seguidas obrigando a manter vigília. Os dias são sempre os mesmos, as noites são cada vez mais longas e só a natureza os mantém sãos. Eles conseguem coexistir onde o homem faz as tarefas cotidianas, que é buscar água, enquanto o Gruner limpa suas armas. Um dia, o homem especula que as criaturas estão retornando ao farol para recuperar a criatura marinha feminina. No entanto, ele ainda se pergunta por que ela permite que sua espécie seja morta. Gruner não se importa com o porquê das criaturas virem e planejam exterminar todos. Mais tarde, o homem visita sua velha cabana abandonada para recuperar alguns de seus pertences apenas para descobrir como ele mudou sua aparência ao se olhar no espelho. Ele apara a barba na esperança de ter alguma sensação de seu antigo eu. No caminho de volta para o farol, ele se depara com um enorme esqueleto de baleia e pega um pedaço. Ainda não há ataques naquela noite, fazendo acreditar que a espera entre as lutas costumam ser piores do que as próprias batalhas, mas eles aproveitam para se preparar para o próximo ataque. Enquanto o homem caminha, ele vê a criatura e se aproxima dela pela primeira vez. Ele toca sua pele fria. Ele começa a gostar do ser estranho e dá a ela o nome de Aneris. Enquanto Gruner a usa para seus fins como serva e outras coisas, uma noite Gruner convida o homem para jogar xadrez. Enquanto eles jogam, o jovem compartilha suas observações e hipóteses sobre a existência das criaturas do mar. No entanto, Gruner pede para ele calar a boca e jogar, incitando o homem a executar um checkmate. Gruner, em seguida, pega sua arma e aponta na direção do jovem. Quando ele percebe uma criatura atrás de suas costas, descobre que os monstros marinhos já estão no ataque. Eles correm para o ponto mais alto do farol enquanto mais e mais monstros chegam. Eles lutam com suas armas, porém estão sendo oprimidos porque o ataque veio de repente. Ainda assim, eles decidem subir até o painel da lanterna. Infelizmente, Gruner é mordido gravemente no pé enquanto foge escada acima. Depois de se trancarem dentro da vidraça, eles passam a noite lá em cima enquanto as criaturas tentam alcançar eles através da divisória de vidro. Pensando que este é o seu fim, Gruner canta uma trágica canção de amor até o sol nascer e as criaturas partem. Naquela manhã, Aneris cuida do pé de Gruner enquanto ela enfia a língua na ferida. Eles não podem sobreviver a outra guerra, pois estão ficando sem suprimentos, munição. Mais tarde naquele dia, um amigo percebe um navio à distância. Enquanto ele caminha, ele imediatamente corre para dentro para pegar o sinalizador. Com medo, Gruner restringe o homem quando ele está prestes a atirar, prendendo ele no chão. Aneris tenta proteger o homem, que o deixa enfurecido. Gruner sai com o sinalizador, se sentindo frustrado. O homem grita com Gruner dizendo ele que tem medo de ficar para trás e lutar sozinho. Um pouco mais tarde, o homem encontra uma maneira de se comunicar com Aneris, mostrando um barco que ele esculpiu em osso, esperando ela entender. Aneris então o leva a um barco a remo abandonado na costa longe do farol. O jovem conta a Gruner sobre o barco, mas ele diz que já sabia disso, revelando que um português usou para fugir de um naufrágio, mas as criaturas o mataram. Ele também afirma que a carga do navio contém dinamite, mas ele assume que estão todos encharcados. Enquanto isso, o homem está interessado em mergulhar no naufrágio com uma roupa de mergulho, mas Gruner desaprova, dizendo ao homem que o que ele está propondo é uma missão suicida. Mais tarde, o jovem pinta o barco a remo na esperança de fazer ele funcionar. Ele então ouve um uivo à distância apenas para encontrar Aneris nadando nas proximidades. Enquanto ele tira a roupa, ele se aproxima dela lentamente como se fosse beijar ela. Sem o conhecimento do homem e da Aneris, Gruner está olhando por trás da rocha. Enquanto o homem está lendo um livro, Gruner entrega a ele um traje de mergulho e muda de ideia depois de testemunhar o que eles fizeram na piscina secretamente, esperando que aquele ele morra na tentativa por ciúmes. No dia seguinte, eles remam para o naufrágio usando o barco. O jovem explica que um rebocador de corda é a única maneira de se comunicar. Enquanto ele estiver debaixo da água, ele diz a Gruner que puxará a corda 3 vezes se precisar de ar. Ele então veste um velho traje de mergulho procurando as caixas carregado de dinamite. Gruner controla a corda do barco. Quando o homem subaquático encontra o container, ele imediatamente os conecta. Depois de juntar várias caixinhas, um amigo encontra uma criatura marinha infantil espiando através de seu traje, o fazendo cair. Ele puxa a corda e começa a entrar em pânico à medida que mais criaturas o cercam. Gruner está apenas observando a corda, pensando em abandonar o jovem. No entanto, como o homem se solta do traje e nada para dentro do barco, onde Gruner imediatamente o ajuda a subir. Quando voltam para casa, eles verificam imediatamente a caixa e descobrem que apenas uma caixa entre os outros contém explosivos que estão secos o suficiente para usar. O inverno está chegando. O homem e o Gruner elaboram um plano para atrair o máximo de criaturas possível para o farol antes de detonar a dinamite plantada na esperança de assustá-los. Porém, naquela noite ninguém atacou. 3 semanas passam em um piscar de olhos e Gruner está ficando impaciente. Enquanto espera pelo
pelo grande ataque, o homem encontra Gruner congelando lá fora ainda esperando em desespero pelas criaturas. Ele pede para entrar e desarmar o detonador por um tempo. Certa vez, os dois estão esperando a captura de Aneris para o almoço. No entanto, quando Gruner descobre que ela trouxe estrela do mar em vez de peixe, ele a chuta e também a culpa por ter contado à espécie dela sobre seu plano. Zangado, ele agarra a camisa do homem, dizendo que seu novo plano é deixar a porta aberta, atraindo eles para dentro para uma emboscada. Naquela noite que o homem deixa a porta aberta enquanto observa Gruner subir para o andar superior, se preparando para detonar a dinamite, eles esperam horas e então parece que não vão atacá-los. Seguindo a especulação do homem, Gruner arrasta um Aneris ao lado dele, forçando ela a chorar, assumindo que atrairia as criaturas. Uma criatura do mar ataca o homem na porta principal. Ele consegue fugir deles, porém mais criaturas estão chegando. Ele corre escada acima enquanto informa Gruner que agora estão dentro do farol. As criaturas atacam, mas Gruner não pode detonar os explosivos, fazendo com que o homem corra até o topo do farol e reconecte o detonador. Em seguida, ocorre uma explosão matando muitas criaturas marinhas. Se sentindo insatisfeito, Gruner vai para um segundo set de explosivos mais perto do farol, assim nocauteando o homem e a si mesmo. Quando o amigo acorda no dia seguinte, ele imediatamente procura Gruner e o acorda. O jovem fica aliviado quando Gruner se move e começa a cantar uma música com ele enquanto há um caos enorme. Ao redor do farol, Gruner usa uma lança para acabar com os sapos feridos na praia. Depois de ver uma das criaturas mortas usando um colar, o homem acredita que as espécies são mais civilizadas que Gruner os retrata. Gruner pega o pingente e joga no mar, se sentindo furioso. Mais tarde naquela noite, enquanto eles aguardam o próximo ataque, o homem ouve Aneris e várias outras criaturas lamentando a perda de sua espécie. Gruner se aproxima dele e explica que ele resgatou Aneris como um bebê preso em uma rede anos atrás, acreditando que ela lhe deve sua vida. Aneris desaparece, mas Gruner garante que ela vai rastejar de volta como sempre. Isso faz o homem se arrepender do que fizeram, mas Gruner permanece frio e não tem remorso pela morte da criatura. Uma manhã, o homem caminha pelas pedras na areia e coloca o osso esculpido no meio, esperando para ser resgatado. Por outro lado, Gruner ainda está se preparando para uma explosão para continuar assustando as criaturas, mas ainda não há ataque naquela noite. Uma vez que o homem conserta a bagunça de Gruner, enquanto o velho dorme, ele descobre uma foto de casamento de Gruner com as 3 palavras amor escrito no verso. Ele reconhece que a mulher da imagem é a mesma mulher do diário, percebendo que Gruner é um meteorologista anterior e que Gruner não é totalmente desprovido de compaixão humana. Como resultado, o homem apaga sua contagem de dias ao entender que tudo foi esquecido, incluindo o próprio motivo de sua visita de trabalho, pois não há trabalho feito além de permanecer vivo. O homem então volta à praia e remove o barco esculpido, quando ele vê uma criatura marinha infantil. De repente, ao se aproximar dele, atrás da criança aparece outro mais confiante e ousado. Junto com seus amigos das tropas, ele percebe que querem uma trégua, mas Gruner não, ele só quer Aneris de volta. Ela se recusa, ele ecoa repetidamente com um não. Gruner sai enquanto ele caminha de volta para o farol. De repente, Gruner dispara um sinalizador na criança, atingindo ele fatalmente no peito. Aneris olha para o homem com dúvida e decepção, deixando ele sozinho. Enquanto Gruner continua a atirar neles, o homem o persegue e depois de uma luta o joga no chão e acertando sua perna. Gruner, enfurecido, se levanta e ganha vantagem e tenta acabar com ele usando um machado. O homem o chama pelo nome verdadeiro, dizendo que ele não é assassino. Ele faz uma pausa, larga o machado e profere amor 3 vezes, como se o homem recuperasse seu antigo eu. Ele sai e olha para a noite estrelada onde as criaturas do mar o matam. Alguns meses depois, o próximo navio chega para trazer o substituto do homem. O capitão erroneamente o chama de Gruner ao testemunhar o estado da existência chocante. Ele não se preocupa em corrigir. Gruner deixou o homem com um legado inabalável de tomar seu lugar. O jovem mantém seu papel pensando que esta é a peça que ele estava procurando. O novo Gruner fica na varanda olhando para vários barcos enquanto Aneris corre para o mar onde nada livremente de um inferno para outro. O homem encontrou a salvação. Uma guerra mundial sinalizaria o fim da humanidade como nós sabemos disso, mas fica pior. Ele deixou um passado misterioso para trás apenas para descobrir a mesma coisa em uma ilha que ele estava fugindo em busca de paz através do nada, mas no lugar do silêncio ele encontrou um inferno atormentado por monstros. No final, ele encontra a paz depois de aprender que não existe vida sem amor, esperança sem amor ou humanidade sem amor.